Olá, amigos da TV Impacto, de volta por aqui, sempre trazendo informações para você que nos acompanha. E nessa sexta-feira, 26 de junho, estamos recebendo o presidente do Conselho Municipal da Juventude de Santarém para falar um pouco sobre as ações e os trabalhos que são realizados dentro do Conselho. Acompanhe. Wesley Gabriel, seja bem-vindo em nosso estúdio, primeira vez, não é isso? Exatamente, primeira vez. Eu que agradeço o convite, o espaço e a oportunidade. Exatamente. O nosso assunto de hoje é para falar um pouquinho sobre o Conselho Municipal da Juventude aqui de Santarém. O que é, os desafios, e o Wesley é presidente, não é isso, Wesley? Exatamente, Wander, eu estou como presidente, nós assumimos no final do semestre passado, na verdade no início do semestre passado, em agosto de 2025, a gente tem aí 2 anos, né, que é 2025 a 2027, de gestão do Conselho Municipal de Juventude. Eu represento a Arquidiocese de Santarém, né, através do setor Juventude, e basicamente é isso, estamos assim. Antes da gente falar sobre as ações do Conselho Municipal da Juventude, você já fez parte de outros? Como é que foi essa tua participação? Certo, Wander. Então, para eu chegar no Conselho tem toda uma história, né? Na verdade, eu, enquanto jovem, eu encontrei, assim, muito fácil a questão de estar envolvido em diversos espaços, né? Inclusive, como eu falei, eu represento a Arquidiocese dentro do Conselho Municipal de Juventude. Então, desde muito cedo, eu já estava envolvido nas coisas da igreja, né? Então, a minha base veio muito disso, das comunidades eclesiais de base, que são as SEBs, a Pastoral da Juventude. Então, nesses movimentos de juventude, eu já estava envolvido. E, posteriormente, quando eu saio, né, vou ali ficando maior de idade, vamos dizer assim, né, dos 15 para os 18 anos, eu conheço outros espaços de juventude. Então, a escola também foi um principal ponto, assim, fator para que eu pudesse estar mais envolvido, né, na questão do protagonismo juvenil. Então, por exemplo, grêmio estudantil, né, debater a escola pública, depois também a questão da universidade. Dentro da universidade a gente dialoga muito sobre essas pautas, principalmente colocando a juventude como um agente transformador da realidade, seja na universidade, seja na escola, seja no bairro. E aí essa é um pouquinho da minha trajetória antes de chegar no Conselho e ocupar o espaço de presidência. Eu vou pegar o gancho dessa tua fala sobre a importância do jovem, do adolescente estar participando dessas programações e começa lá da escola. Tem alguns que ficam ali receosos ou a timidez assim acaba travando, né? Sim. Para ti, qual é a tua orientação que tu deixa para esse jovem que está aí na fase escolar? Então, o que eu deixo para esse jovem que está aí, às vezes fica com receio, será se participo, será se não participo, será se eu vou mudar alguma coisa, será se eu não mudo? Eu acho que é importante a gente entender a nossa realidade, principalmente os nossos jovens, e a partir dela, ver o que a gente pode melhorar, né? Seja na escola, a merenda, é o bebedouro, mas aí pensando de uma forma mais macro, né? Dentro da nossa cidade. É o meu bairro, é a minha rua, é a água que não chega dentro da minha casa. Então a gente começa a pensar assim e a gente começa a questionar de que forma que eu posso mudar, né? De que forma que eu posso melhorar. Então a gente começa a despertar essa consciência crítica na juventude. Então o conselho que eu dou seja questionador, né? E também pergunte se você pode transformar a sua realidade a partir dos seus atos, a partir das suas ações, seja com outros jovens também, né? Então, mais ou menos dessa forma, e esse conselho que eu passo para a juventude. Então, se questione, e você, com certeza, eu falo com propriedade, você é um agente transformador da sua realidade. Então, você pode mudar, basta a gente querer. E como tem sido feitas as ações com o jovem? Então, Wander, a gente assumiu no final de 2025 esse conselho, e a gente tem tido uma missão, na verdade, que é de aproximar o Conselho da Juventude Santarena, porque o Conselho, ele meio que estava assim um pouquinho apagadinho na visão da juventude, né? Então, o nosso objetivo principal, quando a gente assumiu, foi de aproximar esse Conselho, essa entidade da juventude, e dizer, olha, o Conselho ele existe, ele serve para isso, e a gente funciona dessa forma. Então, a juventude precisa ver o Conselho, acreditar nele, como eu falei, um agente transformador da realidade. Então, é mais ou menos assim que a gente está fazendo, e pensando dessa forma, nós
estamos com um projeto Conjuvem nas escolas. Então, o Conjuvem vai até as escolas, apresenta o Conselho Municipal da Juventude e a partir disso a gente também vê a realidade daquela juventude, né? Porque, assim, cada bairro de Santarém tem uma necessidade diferente, então tem realidades diferentes. Então, jovens aqui no centro, aqui na aldeia, aqui em Fátima, é diferente de quem mora, por exemplo, no Diamantino, no Livramento, na Nova República, no Maicá, no Mararu, no Residencial Salvação. Então, são realidades diferentes, territórios diferentes, por mais que seja numa mesma cidade. Então, a gente encontra isso. Então, esse é um dos objetivos, é uma das ações que a gente está desenvolvendo com o Conjuvem nas escolas, que é para a gente apresentar o Conjuvem, falar de política pública, mas também entender a necessidade do jovem que está nas bases, né? Logo que você assumiu o conselho, tu enfrentou algum tipo de desafio? Tu ficou assim, nossa, será que eu vou conseguir? Então, eu acho que o desafio principal foi esse, né? De retornar o conselho... um conselho ativo, participativo, atuante. A gente tem alguns desafios, né, mas eu acho que nada que a gente não possa superar, né, com a ajuda dos outros conselheiros. Só para você entender, o conselho ele é formado por por organizações da sociedade civil, mas também por secretarias do governo. Então hoje são 7 secretarias do governo e 12 entidades da sociedade civil organizada. E aí a gente vai traçando planos, né, fazendo ali uma construção de planos de como é que a gente quer um conselho participativo, ativo e também atuante. Então, assim, o Wesley é o presidente, mas tem outras pessoas também que estão fazendo parte dessa entidade e que ajudam agora a alavancar. A gente fala que a gente está vivendo um novo momento, né, do conselho, justamente porque a gente está conseguindo atingir a juventude está conseguindo conhecer o conselho. Então, a partir do momento que a gente assumiu, muita gente inclusive mandou mensagem: olha, você é o presidente do conselho, a gente tem tal projeto aqui no bairro, a gente tem tal demanda aqui para a juventude. Então a gente está sendo visto, e isso é bom porque era um dos nossos objetivos principais. A gente, eu acho que já está quase completando um ano de gestão, a gente completa no final de agosto. Então a gente está com mais de 10 meses aí de gestão, né? Isso já é um resultado assim bom que a gente avalia. E o objetivo é avançar ainda mais. A gente, por exemplo, está com agora a pauta, né, do Fundo Municipal da Juventude, né? Porque o Conselho existe, mas dentro de Santarém não tem políticas públicas efetivas. Então uma das principais que a gente está puxando e lutando para que saia do papel é o Fundo Municipal da Juventude, que é um projeto de lei. É criado através de um projeto de lei, assim como foi criado o Conselho, né? Então, por que o Fundo Municipal da Juventude? Para que a gente possa ter recursos para a juventude, um orçamento destinado para que a gente possa apoiar os projetos, as atividades, as iniciativas que a juventude de Santarém tem. E a gente vive, assim, um momento que, infelizmente, muitos projetos não conseguem ter esse apoio do poder público, né? Então, uma das missões é essa: fazer com que a gente tenha esse fundo. É como se a gente tivesse uma conta, né? Ter essa conta, recebe esse orçamento, seja através digital, seja através da própria gestão municipal, para que a gente possa fazer... a gente não vai gerir esse dinheiro, porque o Conselho não gere, mas que a gente vai dizer, olha, para a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, que é a gente ligado administrativamente, ou para a própria gestão municipal, dizer, olha, esse recurso tem que ser usado assim, assim, assim. É mais ou menos nesse sentido que nós estamos trabalhando. Tem muitos outros projetos, tem o Mês da Juventude que está chegando, e a gente pensa também em fazer, antes do fim da nossa gestão, é um objetivo, é um sonho, o Plano Municipal da Juventude, né, que vai nortear as políticas públicas de juventude no município, não só na gestão atual, mas para as futuras gestões. É abraçar a causa e executar em prol dos jovens, né, Wesley? Exatamente. Esse é o trabalho que a gente está fazendo. Wesley, e o Conjuvem tem um espaço físico aqui em Santarém? Então, a gente se reúne na sede da Casa dos Conselhos, né? Como eu falei, o Conselho é ligado administrativamente à Secretaria de Trabalho e Assistência Social. E a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, que é a Centras, ela tem a Casa dos Conselhos, que se reúnem vários conselhos lá. Dentre eles, o Conselho de Juventude está incluso, né? Então, a gente se reúne lá. As nossas reuniões ordinárias, elas acontecem toda quarta
sexta-feira de cada mês. Então, tipo assim, geralmente toda última sexta-feira do mês a gente se reúne. As reuniões são abertas para quem quiser assistir, participar. Então você pode estar participando com a gente também. Então a gente se reúne na Casa dos Conselhos. Se tiver alguma demanda, se quiser conhecer um pouco mais, né, se quiser entrar em contato, a gente tem a Casa dos Conselhos, né, uma forma assim física, um prédio, né, mas também a gente tem as nossas redes sociais, que é o Conjuvem STM. Você pode estar entrando em contato com a gente para que a gente possa estar aí dialogando sobre as pautas da juventude. Inclusive, eu vou deixar na telinha para o jovem não perder tempo, clicar, verificar, conhecer um pouquinho, né, Wesley, isso que importa. É importante porque a gente está aqui justamente para ouvir a juventude, né? Não só ouvir, mas também pensar em como ajudar a mudar a realidade das nossas juventudes aqui de Santarém. Então, assim, o conselho ele é diverso, ele é plural. A gente tem diferentes âmbitos, né, de juventude. Por exemplo, estou representando a cadeira lá de juventude religiosa, mas também tem a juventude indígena, a juventude quilombola, a juventude LGBT, a juventude empresarial, a juventude de agricultores, pesca. Então é muito diverso, muito plural, e a gente está aí para fortalecer realmente a pauta da juventude, avançar em política pública, e a gente conta com a participação de vocês, porque a gente não pode fazer política pública, a gente não pode fazer nenhum projeto de lei se a gente não entender a juventude e ouvir as necessidades. Então é a partir das necessidades e das demandas que a gente elabora projetos e, enfim, política pública, porque esse é o principal objetivo do Conselho, né? É importante abrir a boca, falar, para poder executar. Exatamente, é isso. E a gente está aqui para ouvir e também executar. Então, Wesley, eu quero agradecer a tua presença aqui no estúdio da TV Impacto, falando um pouquinho sobre as ações, sobre o que é o Conjuvem aqui em Santarém. Eu que agradeço, Wandra, novamente, obrigado pela oportunidade. E você, jovem, que está assistindo a gente, ou que não é jovem também, mas quer contribuir, entre em contato com a gente através das redes sociais, que a Wandra já colocou na tela, mas a gente está à sua disposição, viu? Obrigada novamente, Wesley, sucesso! E você de casa, curta, comente, compartilhe e até a próxima!